Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Meus amigos, coube a mim fazer uma reflexão aqui com vocês sobre o tema deste ano. Eu, inclusive, estou vendo alguns com camiseta com o tema deste ano. E qual é que é? Um olhar de caridade. Vale a pena lembrar que nós, vicentinos, temos aquela chamada escola de capacitação, uma escola de formação, que nos orienta, né? Nos instrui, nos ajuda a crescermos na nossa fé e na nossa espiritualidade. E nos últimos anos, muitos temas passaram pelas nossas vidas. Vamos lembrar alguns? Por exemplo, em 2009, o tema era a caridade como força da evangelização. No ano de 2010, o tema era na caridade face a face com os pobres. Lembram desses temas? No ano de 2011, foi aquele ano em que celebramos os 350 anos da morte de Vicente de Paulo e de Luísa de Marilac, e o tema era caridade, missão. No ano 2012, o tema, vamos aos pobres. E aquele material que passou pelas nossas conferências nos instruía e nos ajudava de forma assim, muito simples e concreta como deveríamos fazer uma boa visita aos pobres, aquelas pessoas que Deus nos confiou. No ano 2013, o tema era amor, caridade, justiça. E o ano 2013 foi um ano especial para os vicentinos, porque se celebrava 200 anos de nascimento de Frederico Ozanam. No ano 2014, missionários na caridade. Estão lembrados? E o ano passado, tecendo a caridade. Agora eu pergunto para vocês, o que todos esses temas têm em comum? O que é que esses temas, né, na maioria, falaram em comum? Sobre a caridade. Vamos dizer juntos bem fortes? Caridade. É a valorização da caridade, como uma forma de evangelizar, como jeito de ser igreja. E eu costumo dizer que a caridade, a prática da caridade enquanto vicentino, confrade, consócia, é o nosso jeitinho de ser igreja. Porque todas as vezes que nós vamos à casa de um assistido, de um pobre, nós estamos praticando a caridade. E é o nosso jeito de ser igreja. Vamos lembrar aqui uma frase do próprio Frederico Ozanam, ele que é um dos principais fundadores da Sociedade São Vicente de Paulo, ele dizia assim, vejam que belíssima frase: a caridade não pode existir no coração de muitos sem expandir-se para fora. A caridade é um fogo que se apaga se lhe faltar manutenção. As boas obras são o alimento da caridade. Para Frederico Ozanam, ele tinha muito claro que tudo aquilo que nós praticarmos de bem para o próximo é a forma de nós mantermos essa chama da caridade acesa. Bom, Vicente de Paulo, para ele não era diferente. Para Vicente de Paulo, a caridade tem por vocação servir aos mais humildes, servir aos mais abandonados e aos mais atingidos pela miséria,
corporal e espiritual. Vicente de Paulo costumava dizer que nós precisamos praticar a caridade, ir lá no meio dos mais pobres entre os pobres. Se nós temos pessoas que são pobres, vamos olhar quais são os mais pobres entre eles. É lá que nós devemos estar. É lá que nós vamos praticar a caridade. E esse ano o tema é um olhar de caridade. O Padre Misael está aqui no nosso meio, né? Ele também irá falar conosco, para nós aqui à tarde. E um tempo atrás, provavelmente quando ele estava começando a criar esse material que nós temos hoje, esse livro que está em nossas mãos, numa visita que eu fiz a ele, nós começamos a conversar sobre esse tema, e ele falou assim: Joelson, você já se deu conta de uma frase que os mineiros costumam falar? Eu hoje moro no sul de Minas Gerais, né? Lá na cidade de Varginha. E, é claro, também divido o tempo com a cidade de Jundiaí. E foi, mas que frase que é essa, Misael? E ele, tentando imitar os mineiros, disse assim: "Oi para você ver." Vamos tentar falar junto? Oi para você ver. Mais uma vez, bem bonito. Oi para você ver. O que os mineiros estão querendo falar? Olhe para você ver. Temos aqui junto conosco também a consórcia Ada, que é mineira, lá de Belo Horizonte, e provavelmente ela também usa isso no seu dia a dia. E é uma frase com muita sabedoria, porque, na verdade, pede que a gente olhe com atenção tudo aquilo que está ao nosso redor, olharmos com atenção as pessoas que estão ao nosso redor. É preciso ter esse olhar atento para ver a realidade que acontece perto de nós. Então vamos dizer todos juntos, bem bonito? Oi por você ver. Bom, esse tema, ele está profundamente conectado com a nossa espiritualidade vicentina. Falar um olhar de caridade é falar da nossa espiritualidade vicentina. O Padre Misael, no livro, ele diz assim: um olhar de caridade é um convite à conversão, é um convite a ver o mundo de forma diferente. Não como às vezes, ou como seres humanos, nós o vemos, mas ver o mundo como o próprio Deus que o criou o vê. E eu quero contar algumas histórias para vocês, só para a gente perceber o que significa esse olhar diferenciado. Olharmos com os olhos de Deus. Todos já ouviram falar do saudoso Dom Helder Câmara. Vou contar duas historinhas dele, que aconteceu com ele. Uma dessas histórias está no nosso material de formação, né, no livro Um Olhar de Caridade, e que vocês vão encontrar. Essa história quem contou para nós foi uma irmã religiosa, filha da caridade, que convivia com Dom Helder. E Dom Helder foi celebrar uma missa numa comunidade de periferia, e diz que, de repente, na fila da comunhão, entra um bêbado. E ele vai, a irmã ali preocupada, aquele bêbado na fila da comunhão, ele na fila lá de Dom Helder lhe dá a comunhão, o bêbado volta para o seu lugar. A irmã, depois da missa, chega para Dom Helder: Dom Helder, o senhor não viu que aquele homem estava bêbado? E o Dom Helder, no jeitinho dele: ó, irmã, que ele estava bêbado, eu vi. Eu só não vi
o que é que levou ele a beber. Vocês estão percebendo o que é ter um olhar diferenciado? Um olhar diferente daquilo que nós, humanos, costumamos a ter no dia a dia? Uma outra historinha envolvendo Dom Helder. Ele morava na sacristia da igreja, chamada Igreja das Fronteiras. É praticamente uma região central ali de Recife, em Pernambuco, e é bem do ladinho da casa provincial das Irmãs Filhas da Caridade. E certa ocasião, chega lá uma pessoa pobre, necessitada, e pede auxílio, mantimento, comida para Dom Helder. Dom Helder conversou com aquela pessoa e lhe arrumou, né, uma sacolinha de comida. A irmã chega lá e fala: Dom Helder, o senhor se deixou enganar. Esse homem está mentindo para o senhor, ele já esteve aqui de manhã, ele já levou comida. E mais uma vez, Dom Helder, na sua sabedoria, diz assim: irmã, será que os pobres não têm nem o direito de mentir um pouquinho? Gente, esse é o olhar diferenciado. É o olhar diferente do que nós costumamos ver. Quantas pessoas que olham para os pobres e a primeira mentalidade que tem é um vagabundo, não trabalha, ele tem que fazer por merecer. Não é este o olhar de Deus. Não é este o olhar de caridade. Falamos de Dom Helder, vamos falar de Vicente de Paulo? Ele também tinha um olhar diferenciado? Ele também procurava na sua vida ter esse olhar de Deus? Certa ocasião, Vicente de Paulo disse assim: meus irmãos, nós não podemos considerar um pobre camponês ou uma pobre mulher segundo a sua aparência, visto que com frequência eles não têm nem a figura e nem o espírito de pessoas educadas, pois são vulgares e às vezes até grosseiras. Mas vire a medalha e você verá, com a luz da fé, que são são estas pessoas grosseiras que nos representam o Filho de Deus. O Filho de Deus que quis ser pobre. Ele quase não tinha o aspecto humano durante a sua paixão. E aqui eu faço um convite para a gente lembrar e imaginar Jesus desfigurado no momento da sua paixão, quase sem roupa, ensanguentado, provavelmente não estava cheirando bem, muitas dores. Jesus, naquele momento, quase nem tinha esse aspecto humano. E ele é o Filho de Deus. Os pobres, às vezes, são tratados da mesma forma, desfigurados, cheiram mal, mas é preciso virar a medalha e enxergar neles aqueles que representam o Filho de Deus. E Vicente de Paulo continua: meu Deus, que alegria ver os pobres considerados em Deus e no apreço que tiveram em Jesus Cristo. Porém, se os olharmos com os sentimentos da carne e do espírito mundano, eles nos parecerão desprezíveis. Por isso eu digo, olha para você ver, é preciso nós termos um outro olhar, o olhar de Deus, um olhar de misericórdia, um olhar de caridade para com os pobres. Nós não podemos olhar os pobres como o mundo, na sua maioria,
olha. O nosso olhar é diferenciado. E que tal falarmos um pouquinho de Frederico Ozanam? Ele também tinha esse olhar diferenciado. Frederico Ozanam também olhava os pobres como Deus enxerga. Esta bela frase de Ozanam, ele diz assim: os pobres, nós os vemos com nossos olhos. Ali estão. E nós podemos colocar os dedos em suas chagas, podemos colocar os dedos em suas feridas. As marcas da coroa de espinhos são visíveis. Vós, os pobres, são a imagem sagrada de Deus, a quem não vemos. E como não podemos amá-lo de outra maneira, o amaremos em vossas pessoas. E ele termina dizendo assim: vós sois nossos mestres, e nós seremos os vossos servidores. Meus amigos, vocês estão percebendo a riqueza desse tema? E o desafio que é para nós? Nós aprendermos com o próprio Jesus, com Dom Helder, com Vicente de Paulo, com Frederico Ozanam e com tantos outros que nos precederam, que nós precisamos olhar os pobres com os olhos de Deus. Nessa semana, numa leitura que eu estava fazendo, encontrei aquela citação que tem na regra que nenhum tipo de pobreza é indiferente à sociedade. Recordam? Já encontraram isso lá, não é? Mas a leitura que eu fiz é que esse era um artigo que Frederico Ozanam fez questão de colocar na primeira regra da sociedade. É o artigo 2º da primeira regra da Sociedade São Vicente de Paulo. E ele dizia assim, para lembrar os confrades da época, que nenhuma obra de caridade deve ser vista como estranha à sociedade. O que me chamou a atenção é ele usar essa expressão, né? Ser vista, ser observada, ser enxergada. Nenhuma obra de caridade deve ser vista como estranha à sociedade. O que Frederico Ozanam quer dizer? Nós temos que estar com os olhos abertos e atentos para todo e qualquer tipo de obra de caridade. Meus amigos, olharmos com os olhos de Deus. Bom, ninguém aqui tem a pretensão de ser Deus, não é? Seria motivo até de excomunhão. Mas nós queremos aprender a olhar como Deus olhava. E aí não tem maldade nenhuma. Nós queremos aprender, na verdade, olhar e enxergar o pobre como Deus olhava. E para isso, meus amigos, nós precisamos ter uma vida de fé. Precisamos ter uma vida de oração. Uma vida de obra de caridade que nos ajude a valorizar a cada dia o nosso cuidado e atenção para com o pobre. Termos os olhos de Deus, termos o mesmo olhar de Deus, olharmos os pobres com este olhar de Deus. Nunca é demais lembrar, meus amigos, que os pobres, eles nos evangelizam. Não somos nós que evangelizamos os pobres. São eles que nos evangelizam. Essa que é a vantagem, a riqueza do nosso trabalho. Nós vamos até eles e somos evangelizados por eles. E como é que os pobres nos evangelizam? Às vezes até pelo seu jeito de ser, seu jeito meio bruto, meio grosseiro, às vezes o jeito meio estúpido, não é? Eles nos evangelizam desse jeitinho. Por quê?
eles nos fazem lembrar de que nós também somos assim. Às vezes nós também somos estúpidos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Às vezes nós maltratamos o nosso irmão. Às vezes somos rudes, ignorantes com o nosso próximo. Os pobres nos evangelizam. Por isso eu gostaria que todo mundo agora, em alto e em bom som, disséssemos juntos aquela frase que os mineiros costumam falar no seu dia a dia, para que a gente nunca esqueça que a gente é preciso olhar com atenção os pobres que estão ao nosso redor. Como é que o mineiro fala? Olha para você ver. Bom, ainda, vocês estão bem, parabéns. Depois a Ada, quando vier falar aqui, ela vai dizer para nós se nós estamos falando que nem o mineiro fala, não é? Tá bom? Gente, ainda falando sobre esse tema, nós somos convidados, confrades, consócias, e toda a família vicentina, a mudarmos o nosso estilo de vida em relação aos pobres, saindo de nós para nos colocarmos no mundo dos pobres. Não é à toa que Frederico Ozanam dizia assim, olha que bela frase que ele tinha: a ciência do bem social e das reformas não se aprende tanto nos livros ou diante das tribunas, mas sim se aprende quando entramos na casa dos pobres, sentando-se à cabeceira dos enfermos, sofrendo do mesmo frio que eles sofrem, sondando-lhes os segredos do coração e santificando-lhes a alma. É ali que nós aprendemos a ter esse olhar de Deus. E eu reconheço que não é numa reflexão como essa que eu estou fazendo que eu vou mudar a vida do pobre. Eu vou estar presente na vida dele quando eu sair daqui, quando eu entrar na casa dele, quando sentar na cabeceira, se ele estiver enfermo, pegar na mão dele, ficar junto, sem ter pressa de ir embora, sem ter pressa de passar o tempo, estar ali com ele. É ali que eu vou ser evangelizado pelos pobres. Meus amigos, olha para você ver. Olhar os pobres a partir do mundo deles. Nós não precisamos viver da mesma forma que os pobres vivem. Deus não quer que a gente seja pobre. Deus é contra a pobreza. Ninguém deveria ser pobre nesse mundo. Ninguém deveria passar miséria. Ninguém deveria ser excluído. Ninguém deveria passar fome. Ninguém deveria estar sem casa, sem educação. Deus é contra a pobreza. E nós também somos. Mas é preciso entrar no mundo dos pobres para resgatá-los da pobreza. Dom Luciano Mendes, ele costumava dizer assim: não foi Deus que criou a fome e a miséria, foi a maldade humana. Gente, tudo isso nos leva a termos o olhar de Deus, esse olhar de misericórdia. Essas atitudes, estes gestos, este estilo de vida, nos ajuda a compreendermos como é que os pobres esperam ser resgatados e ter a sua dignidade de volta. Dias atrás eu encontrei uma das belíssimas frases do nosso querido Papa Francisco, e que tem muito a ver com esse momento que eu estou falando agora. Papa Francisco dizia assim: quem acaricia os pobres, toca a carne de Cristo. Viram a profundidade da frase? Quem acaricia os pobres,
Quem faz um afago? Quem faz um carinho? Um abraço? A atenção, a escuta ao pobre? Quem fizer isso, estará tocando a carne de Jesus Cristo. Meus amigos, para encerrar, em tempo de Olimpíadas, acredito que a maioria de nós acompanhou a abertura, foi algo bonito, maravilhoso, mas tem um momento que a mídia, eles estão deixando de lado, e foi um momento marcante dessa abertura. Foi quando aquele senhor, um queniano, hoje ex-atleta, chamado Kip Keino, ele era medalhista, ele recebeu a primeira láurea olímpica, uma homenagem. Isto porque ele desenvolve um projeto social lá no Quênia, que presta assistência educacional e esportiva a jovens de comunidades pobres. Ele fez um discurso e algumas palavras dele me tocaram particularmente. Uma fala dele foi essa: eu acredito que viemos nesse mundo sem nada e vamos deste mundo sem nada. Deus é grande. Meus amigos, por que não aproveitar então desse intervalo, que nós viemos nesse mundo sem nada, e que nós vamos sair desse mundo sem nada? Por que não aproveitarmos desse intervalo para evitar que as pessoas acumulem, para evitar que o egoísmo cresça, para evitar que as pessoas deixem de partilhar com os mais necessitados? Se nós chegamos nesse mundo sem nada, e vamos sair desse mundo sem nada, por que tamanho egoísmo? Nós temos que ensinar ao mundo e ensinar às pessoas como é bom amar o próximo, como é bom amar os pobres. E uma outra frase de Kip Keino dizia assim: meu humilde pedido a vocês é que se juntem a mim na ajuda a todos os jovens, que todos tenham alimento, abrigo e educação. Meus amigos, como é bonito a gente ver quantas pessoas de bem nesse mundo que defendem a causa do pobre. Que nós tenhamos essa mesma determinação em fazer a diferença na vida dessas pessoas que Deus nos confiou. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos um ótimo domingo. E não se esqueçam, oi, pro você ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.